Oi, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Drusila, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos observar aqui todos os aspectos do módulo 2 para as turmas aí de 8º ano, certo? Então, esse módulo que eu vou explicar na aula de hoje, ele é exclusivo para as turmas de 8º ano. Então, nós vamos ter aqui 20 aulas, né, de língua portuguesa, 20 atividades, leitura, videoaulas, né? Que vão estar aqui desenvolvidas nesse módulo 2, que vocês vão responder no próprio módulo. E aí, quando forem devolver esse módulo 2, lembrar de colocar o nome do aluno, a turma, o cabeçalho todo completo, para a gente poder identificar qual foi o aluno que entregou aí as respostas do módulo 2, certo? Então, vamos iniciar aqui o módulo 2 para as turmas de 8º ano, começando com o gênero paródia de conto de mistério. Então, vamos ver primeiro o conceito, né? Aqui na aula 1 vocês têm o conceito do que é conto de mistério, que tem uma característica, né? Que é uma história, que pode ser uma história sobrenatural ou de suspense, que tem uma situação, né? Então, tem lá um enredo, uma situação que não está muito bem resolvida, mas que aos poucos as peças vão se encaixando no decorrer aí da narrativa, certo? E aí nós temos essa sequência de ações que vão ser desenvolvidas aí nesse conto de mistério, como o próprio nome já diz, né? É o mistério. Então, aos poucos, é que vocês vão sabendo aí o desenrolar aí dessa narrativa. Aí nós temos personagens que vão estar participando aí desse conto de mistério. Vamos ter um tempo, um espaço, onde vai ser desenvolvido aí, onde é que vai ser desenvolvida essa narrativa. E temos também a presença de um narrador. Na aula número 2, vocês vão fazer a leitura desse conto de mistério que tem como título Mistério na Colheita, e vocês vão fazer a leitura aí com muita atenção. E aqui, na aula número 3, uma atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar qual o significado da palavra paródia. Aí pesquisa. Na número 2, quais são as características de uma paródia. Aqui na aula número 4, né, vocês têm uma paródia do conto de mistério, que aí nós vamos entrar o que é essa paródia do conto de mistério. Já vimos o que é um conto de mistério, vocês já vão ter pesquisado o que é uma paródia, e essa paródia vai ser uma releitura, ou seja, você tem um conto, mas esse conto ele vai ser contado de outra forma, uma releitura, uma reescrita desse conto, né? Sempre com um pouco de ironia, porque as paródias, geralmente, elas possuem aí, tem traços aí de ironia nos textos. Aí nós temos o que é ironia, vocês vão ler, que é uma figura de linguagem, que ela tem como finalidade aí produzir humor e crítica, certo? É o foco aí da ironia. Quando você quer dizer algo, mas vai significar o oposto, né? Quer dizer, vai dizer outra coisa. Então, isso aí é a figura de linguagem, ironia, que vai estar presente aí nas paródias. Atividade número da aula 5, nós temos aqui uma pesquisa, e vocês vão pesquisar um exemplo de paródia de conto de mistério, escrever o que vocês entenderam aí, que vocês vão ler, essa paródia que vocês vão pesquisar. Aula 6 e 7 tem um link, vocês vão clicar aqui nesse link do YouTube para ter acesso a esse vídeo aqui, que vai ter uma narrativa, e vocês vão prestar atenção aí nessa narrativa. Depois que assistir ao vídeo, vai escrever um comentário sobre o que mais chamou a atenção aí nesse conto, que trata de um conto de mistério, né? Aula número 8, nós já vamos ter outro gênero textual, que é o poema, que vocês já conhecem. Então, nós vamos revisar o que é um poema, né? Que é esse gênero textual que está dividido aí, ele está escrito em estrofes e versos, certo? Nós temos a expressão aí da estética por meio da língua. Então, no gênero poema, vocês vão observar as características que estão aqui do gênero poema, e nós já temos uma atividade de pesquisa. Tem aí, pesquise o exemplo de poesia que você gosta, leia com atenção, escreva o nome, o título da poesia escolhida. Aqui, nas aulas números 9 e 10, nós vamos ver quais são os elementos do poema, as características. Então, como eu já falei, verso, estrofe. Aí ele vem dizendo, né, o que é o verso. Cada linha que está ali no poema a gente chama de verso. A estrofe é o conjunto desses versos. Vocês vão fazer a leitura aí com atenção.
E aqui nós temos também o ritmo. Então, vocês vão observar as características dos elementos aí do poema. Temos o ritmo, ele é dado pelas rimas, né? Aí nós temos aí aquela combinação de sons, os sons que eles são parecidos na pronúncia, que nós chamamos aí de rimas. Aí vocês vão ler aí todos os recursos das rimas, como é que elas podem aparecer aí nas palavras, pode ser no finalzinho do verso, pode estar no meio, né, uma palavrinha que rima aí no meio do poema. E por fim aqui uma atividade também para finalizar essa parte da aula número 12. Vocês vão pesquisar exemplos de palavras que rimam. Depois dizer qual a importância dessas rimas aí no poema. Lembrando que as rimas, elas têm a ver com o ritmo no poema, certo? Aulas 13 e 14. Leitura de um poema. Após a leitura desse poema de Fernando Pessoa, tem duas questões sobre esse mesmo poema. Aula número 15. Temos aí uma leitura que vocês vão fazer no livro didático. E aí vocês vão escolher, pegar o livro didático, escolher um poema aí do livro e depois anotar no módulo que vocês compreenderam aí sobre esse poema, que vai ser do livro didático de vocês. E na aula número 6 nós vamos ver poema e poesia. Qual é a diferença entre poema e poesia? Então nós temos aí, poesia é a arte de criar imagens, né? Sugerir emoções por meio de uma linguagem que você vai combinar os sons, os ritmos, os significados. Já o poema é a obra em verso, não é? Que tem lá, você tem o poema é a parte escrita, não é? A poesia já é uma arte e você vai dar significações, emoções. E aí nós percebemos que no poema, né, pode existir aí a poesia. Então, essa é a diferença básica entre o que é o poema e a poesia. Aí, quando falamos em poesia, estamos falando de uma arte. A poesia é uma arte. E o poema é o texto escrito, a parte concreta que a gente consegue visualizar, certo? Aulas 17 e 18, nós temos atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre Luís de Camões, pesquisa sobre Luís de Camões, escrever aí o resumo sobre a vida e obra do escritor. A questão número 2 fala sobre a importância, tudo isso sobre de pesquisa, de Luís de Camões, certo? E nas aulas 19 e 20, as duas últimas aulas do módulo 2, tem um link aqui, uma videoaula que vocês vão clicar para assistir essa videoaula, depois escrever aí um resumo, um comentário dessa videoaula e no finalzinho aquelas questões referentes a esse módulo 2. São questões pessoais que falam sobre esse módulo, se vocês tiveram dificuldade, facilidade, e o que mais chamou a atenção aí desses assuntos, né? Nós vimos aí poesia, certo? As pesquisas aí sobre Camões, a questão do conto de mistério, de paródia, o que mais chamou a atenção aí no módulo 2. Então, essas são as aulas que estão aí no módulo 2 que vocês já receberam. Então, vocês vão responder durante esses dias. Lembrando de quando for fazer a devolutiva do módulo 2, colocar aí as respostas, colocar nome do aluno e turma para que a gente possa identificar, certo? Até a próxima!